E aí, pessoal, tudo bom? Graça e paz a todos, né? Como eu disse, a gente retorna agora fazendo um resumão da obra do Espírito Santo de Deus, né? Mergulhe fundo no Espírito Santo de Deus, agora aprofunde. E nós estávamos falando sobre a obra do Espírito Santo de Deus. Temos uma parada para que vocês aprofundassem detalhadamente em 28 atos de Atos nas lives, eu e o Marcelo, né, que fala mais detalhado e para não ficar repetitivo. Mas antes de entrar no assunto, agora mergulhe com o Espírito Santo de Deus, a gente vai fazer um resumão aí do 21 ao 28. Lembrando que da última vez a gente parou no 26, mas eu vou dar voltar um pouquinho aí para a gente poder ficar bem antenado. Atos 21 é quando Paulo já sabe que ele vai passar por algumas dores, por algumas aflições, e ele será preso, né? Porque Deus tem uma proposta diferente para ele nesse momento. Então, o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar na vida de Paulo para mudar a percepção de Paulo, né? E a obra do Espírito Santo de Deus é exatamente usar a Paulo, ele usa Paulo. Mas para que isso aconteça, precisa ter uma atitude também do homem, que é confiar incondicionalmente no Espírito Santo. E Paulo confia incondicionalmente no Espírito Santo, mesmo sabendo que ele que será um momento muito difícil na vida dele. Ele parte para Jerusalém confiando, entendeu, no Espírito Santo de Deus, e é usado em todo o caminho dele. Atos 22, ele muda, né? O Espírito Santo muda o coração de Paulo, né? A gente vê lá Perdão, voltando só no 21, o verso 20, em Atos 21, o verso 11 e o 13 são os, porque eu sempre cito alguns versículos, eles são os que mais falam sobre isso. 11 e 13, vou ler para vocês. 11 e 13. 11. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: Isso diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e entregarão nas mãos dos gentios. O 13. Então ele respondeu: Que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto, não só para ser preso, mas até morrer em Jerusalém pelo nome de Jesus Cristo. Então, assim, você vê aí Paulo, ele se entrega verdadeiramente, ele confia, né? O profeta diz para ele: olha, vai acontecer com você dessa forma, você vai ser preso, você vai, né? Vão amarrar suas mãos e seus pés. E ele diz assim: estou pronto, se eu tiver que morrer por Cristo, eu vou, esse é o caminho que Deus quer que eu vá. Ele quer que eu vá para Jerusalém e eu vou para Jerusalém e acabou. Então isso é fantástico, você ver aí a confiança de Paulo e como o Espírito Santo de Deus o usa. No 22, a gente vai falar que a obra do Espírito Santo é quando ele começa a mudar o coração de Paulo, né? Ele transforma a vida de Paulo e aí Deus começa a resplandecer, quer dizer, já resplandecia, mas fica mais forte, né? Deus resplandece a grandeza dele sobre Paulo, e isso é maravilhoso. E o que acontece? O que nós, como seres humanos, precisamos fazer? Nós precisamos ser servos, né? Estar prontos para servir a Deus, aos nossos irmãos, de uma maneira humilde, de coração. O 22, os versículos que marcam isso é o 14 e o 15. Eu vou ler para vocês, que fala assim: Então ele disse: O Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires a voz da sua própria boca, porque terás, o 15, porque terás de ser sua testemunha perante todos os homens das coisas que tem visto e ouvido, né? Então Deus está falando aí que você, quando você é servo, né? Deus te usa para dar testemunho.
Olha só, o 22 fala a respeito de Paulo apresentando a defesa dele. Ele mostra assim, ele é livre de ser açoitado novamente, porque ele mostra o conhecimento que ele tem. E aí a gente brinca lá em 28 Atos em Atos, né, que ele mostra o green card dele, porque ele tem conhecimento a respeito das leis dos judeus e das leis dos romanos, né? E isso fica bem claro na vida dele, ele usando desse conhecimento com sabedoria para poder continuar levando a palavra do Senhor. Então isso é fantástico no 22. Então seja servo e permita que Deus resplandeça a grandeza dele sobre a sua vida. No 23 fala sobre aumentar a influência. E Deus fala claramente, sentado ao lado de Paulo: tenha coragem, eu estou contigo. E isso é maravilhoso, porque a atitude do Espírito Santo é aumentar a sua influência. Olha quem vem falar com Paulo. Deus vem falar com ele, né? Então Deus sempre estará conosco se a gente verdadeiramente se posicionar, né? Então tenha coragem, não tenha medo, porque Deus está contigo. Essa é a atitude do homem, ter coragem, né? Isso tá bem claro lá no verso 11 do 23. Eu vou ler aqui, verso 11 do 23. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois de modo algum, porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também faça em Roma, né? E ele já dá um direcionamento aí, já diz: você vai para Roma porque eu quero que você fale da minha palavra em Roma. A gente vê o Atos 24 que ele fala: te enche de esperança. Deus te enche de esperança, né? Isso, e o Espírito Santo de Deus é maravilhoso, ele sempre nos dá esperança, nos dá fé, né? E aí o que acontece? Quando a gente está cheio de esperança, Deus cumpre a promessa dele em nossa vida, né? Então a gente tem que ter sempre uma mente limpa, uma mente sã. Esse capítulo do 24 conta como o comandante, ele tá ali interessado que Paulo pague uma propina, alguma coisa, e a gente vê no 10, no 11 no 14 e no 15 que Paulo se coloca dessa forma. Uma das palavras de Paulo é exatamente isso. Ele diz que ele sempre está procurando manter a mente dele limpa perante Deus e perante os homens, não só perante Deus, mas perante os homens também. Então isso é fantástico. Ele fala isso para Félix, né? Quando ele dá o testemunho dele. Lá no 14, deixa eu ler o 14 e o 15 para vocês. Porém, confesso que, segundo o caminho que chamam de seita, assim eu sirvo Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes têm, de que haverá ressurreição, tanto quanto do justo quanto o dos injustos. Aí ele fala sobre a mente limpa logo lá no começo. Ele fala assim. Tô tentando, mas... No 16 ele fala: por isso também me esforço por ter mente e consciência pura diante de Deus e dos homens, né? Que maravilhoso, sempre ter mente pura e a consciência limpa perante Deus e os homens. Não tem problema o barulho não, acontece. E aí o que acontece? Lá no 25 ele fala, né, que o Espírito Santo de Deus, ele muda o nosso nível de confiança. No 10, no 11 e no 19. Como é que ele faz isso? Ele desperta, primeiro, a curiosidade das pessoas. E ele quer que a gente seja paciente para falar do amor de Deus. O que acontece? Paulo fica preso por 2 anos e muda o comandante, né? Agora é Festo que é o comandante. E Festo quer saber sobre as coisas e tudo mais. E quando ele vem para saber sobre o que está acontecendo,
né, desperta a curiosidade de Festo para saber o que está acontecendo, e Paulo podia simplesmente chegar e falar assim, não vou falar mais nada não, chega, acabou, entendeu? Se quiser, resolva meu problema lá em Roma com César, que eu sou cidadão romano e acabou. Mas não, toda a oportunidade que era dada para Paulo, ele ia lá e contava a história dele, né? Então Deus despertava nas pessoas a curiosidade de saber a respeito do que estava acontecendo na vida de Paulo, por que ele estava ali, e Paulo precisava ser paciente para toda vez que fosse necessário ele contar a história. E isso se encontra no 10, no 11 e no 19, beleza? Aí, no 26, fala sobre mudar o testemunho. Como assim? Paulo continua contando a história quando o rei Agripa, né, rei dos judeus, né, de Israel, chega lá e Paulo conta a história, né? E aí o rei Agripa vira para ele e fala assim: você tá achando que você vai me converter em alguns segundos, em algum momento? E ele fala assim: não, eu não tô preocupado se você vai se converter agora, ou amanhã, ou quanto tempo leve para isso. O importante é que o meu desejo é que todos que eu conto a minha história, que todos que passem por mim, eles sejam transformados, que sejam convertidos, né? Seja hoje, seja amanhã, ou seja daqui a milhões de anos, como por exemplo nós, né? Depois de muitos anos, ainda ouvindo a história de Paulo, somos transformados pela vida dele. E o versículo 28 fala isso claramente, ele fala: então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão, né? Então, assim, ele não é a gente que converte, é o Espírito Santo de Deus. O que a gente precisa fazer é contar a nossa história. Então, essa é a obra do Espírito Santo, converter. É o Espírito Santo de Deus que converte, nós só contamos a história. O 27 fala que ele transforma o caos em paz, em tranquilidade, mas para isso nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, e aí sim Deus nos leva para a ilha. O que acontece? A ilha seria o propósito, nos conduz para onde ele verdadeiramente quer nos direcionar. O que acontece? Esse capítulo é quando ele tá indo para César, tá indo conhecer César, e aí acontece um problema muito grande, né? A tempestade e tudo mais. E aí Paulo, ele se vê nessa situação de repente ser morto, né? De repente morrer. E mesmo assim ele continua confiando em Deus, e o anjo do Senhor diz a ele que ele não será morto, que não vai acontecer nada com ele, e ele continua confiando no Senhor, mesmo que as condições ao redor dele pareçam contrárias, né? E ele é levado até uma ilha e lá é conduzido. Se você quiser saber mais da história, leia Atos 27. Então ele é conduzido a essa ilha e lá ele é hospedado e fica tudo tranquilo, mesmo sendo picado por uma cobra, que já tá no 28, né? Então, assim, a obra de Deus é te levar para a ilha, te levar em segurança, né? Ele te conduz, ele transforma esse caos em paz, né? E o nosso trabalho é alimentar-nos da palavra de Deus, porque Paulo estava sempre ali se alimentando da palavra de Deus. E o 28 é Deus te dá vitória, né? O Espírito Santo de Deus te dá vitória. O que acontece? A história de Atos, ela não acaba, não termina. Se você está esperando um fim, não termina. Por quê?
Porque nós precisamos continuar escrevendo a história de Atos com nossas atitudes. E aí sim, o Espírito Santo de Deus continua fazendo a obra dele na nossa vida, porque Deus sempre cumpre o propósito dele na nossa vida. Então essas são as obras do Espírito Santo de Deus, mais detalhados em 28 Atos e Atos, ok? E vem comigo, a gente continua amanhã, agora mergulhe com o Espírito Santo.